Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, um programa do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. O tema de hoje é a energia limpa. O novo plano decenal energético pretende duplicar a participação de fontes renováveis na matriz brasileira, com destaque para a biomassa e as usinas eólicas. Para isso, o governo federal prevê investimentos da ordem de 45 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A proposta reacende o debate sobre a necessidade de conciliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Selênio Rocha Silva, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG e pesquisador de fontes alternativas de energia. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professor, qual que é o percentual que a energia limpa ocupa na matriz energética brasileira? Eu acho que a gente teria que começar a falar do que é energia limpa em si, né? O conceito estaria associado a uma fonte de geração de energia que não tivesse impacto nenhum, né? Emissão nula de impacto no ambiente. Isso não existe, né? Então, toda fonte tem algum impacto, né? Se você pensar na matriz de geração de energia elétrica brasileira, nós temos a felicidade de ter a hidroeletricidade, né, a geração de energia através, né, das águas dos rios, né, das quedas de água. Nós temos 80% da nossa matriz de energia elétrica com geração hidroelétrica. E temos uma quantidade significativa com geração de biomassa. Existe uma parcela ainda de termoelétricas a gás, né, a combustíveis fósseis, né, e uma pequena parcela inicial agora de fontes alternativas de energia. Mas se fosse considerar assim, qual é o percentual? Se eu considerar que a hidroeletricidade é limpa, né, que a biomassa também é limpa, porque é ciclo fechado de carbono, aí eu teria mais de 90% de geração limpa no país. Mas se eu for lembrar os impactos que a hidroeletricidade gera, que ainda geram, né, tanto ambientais como sociais, como culturais, né, lembrando que hoje, os grandes projetos de geração de eletricidade estão no norte do país, estão com um impacto muito grande na Amazônia, né? Aí eu não poderia considerar a hidroeletricidade como uma geração limpa. E eu ficaria contido na biomassa e nas fontes alternativas que começam a crescer, né? A eólica e a fotovoltaica, que aí comporia alguma coisa perto de 7%, 8% da nossa matriz. Agora, professor, qual a energia limpa mais utilizada e a mais viável aqui em nosso país? Difícil falar também, né? A biomassa, utilizar a biomassa é uma solução muito interessante, né? Porque você está queimando o combustível, né, natural, tá? Vegetal, quer dizer, você produz carbono, né, CO2, mas é o CO2 que a própria planta agregou, né, durante seu crescimento, né? Só que tem aquela preocupação com a competição com a produção de alimentos, né? Todas têm algum impacto, né? A geração eólica, que cresce muito no Brasil e é das tecnologias hoje a que menos impacto tem, é o que poderia considerar mais limpa, né, hoje, né? E no Brasil cresce bastante, né? O Brasil hoje atingiu esse mês 1% de geração eólica, em torno de 1%, um pouquinho menos. E a geração solar, que é a expectativa de crescimento para os próximos anos no mundo todo, né? Certo. Agora, professor, o senhor falou dos impactos. Mesmo sendo energia limpa, todas as fontes geram algum tipo de impacto? Sim. Não existe uma geração puramente limpa. Eu poderia considerar assim, fazendo o inverso do problema de geração, a redução do consumo como, né, uma energia limpa, na medida em que se a gente consegue consumir menos energia, a gente está deixando de gastar energia e, portanto, reduzindo o impacto que as fontes que nós temos produzem. Professor, a energia nuclear é considerada uma energia limpa, mas de alto risco, é isso? Eu posso considerar isso, né? A quantidade de resíduos radioativos que uma usina nuclear produz é muito pequena, né? E, portanto, quer dizer, podem ser contidos, podem ser preservados, podem ser reaproveitados, existem pesquisas para isso, tá? Então, isso tudo depende de como o homem vai tratar os rejeitos, né? E o grande problema dela é o risco, né? Nós temos o caso do Japão aí, que é uma catástrofe, né, mundial, né? Certo. Agora, depois desse acidente do Japão, professor, a Alemanha anunciou que vai fechar suas usinas nucleares até 2022. O senhor acredita que essa vai ser uma tendência mundial?
A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo, um dos países mais ricos do mundo. Um país onde a energia nuclear não é a base da geração, mas tem uma participação muito significativa na geração de eletricidade na Alemanha, cerca de 25%. Tá? Quer dizer, é uma decisão muito forte do governo alemão, né? Muito positiva, não só para a Alemanha, para o país, mas para a Terra, né? Para o planeta. Né? Essa decisão é muito importante e com certeza ela vai ser copiada por outros países que têm essa mentalidade mais aberta, né? Tá? Eu duvido que o governo americano tome uma decisão tão importante assim, tá? E que o governo chinês também tome uma decisão nesse sentido. Esses dois países têm andado em sentido contrário à questão ambiental. Agora, professor, os países europeus que não têm as mesmas condições naturais e de clima de países como o Brasil, eles têm condições de viabilizar a mudança para a energia limpa? Sim, o estudo de caso típico é a Alemanha, né? A Alemanha hoje é o país na Europa com maior geração de energia eólica e com maior geração de energia solar. E o sol, a irradiação solar na Alemanha é menor que no Brasil. O Brasil é um país tropical, né? Então, você comparar, né? A Alemanha é o país hoje que tem 40% da geração solar de eletricidade do mundo todo, né? É claro que é um país rico e ela pode investir nisso, né? O governo subsidia, né, a instalação de usinas solares na Alemanha, tá? Porque é um país rico e que acredita que a questão ambiental é mais importante e soberana em relação às outras questões comerciais, né? Então, sim, é possível, né? Nós tivemos em 2009 um crescimento enorme da geração fotovoltaica, solar fotovoltaica na Espanha, né? Que também é uma coisa muito significativa, e tivemos ano passado um crescimento muito significativo da energia solar fotovoltaica na Itália e na República Tcheca, mostrando que a Alemanha, que a Europa, na realidade, tomou uma decisão, né, que não é unilateral, né, da Alemanha. Na realidade, é uma decisão da União Europeia, né, de investir em energia alternativa, em energia renovável e energia limpa, né? Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. O consumo de energia no Brasil vai crescer 60% até 2020, de acordo com a empresa de pesquisa energética. O Brasil, pela incidência solar e pela disposição geográfica no mundo, é bastante favorecido e nós temos a presença, vamos dizer assim, o potencial da energia no nosso país é enorme. A expansão das energias limpas é uma das saídas apontadas pelo governo federal. Fontes renováveis como a eólica, biomassa e pequenas hidrelétricas dobrarão de tamanho no setor nos próximos 10 anos. A meta é aumentar em 55% a capacidade de geração de energia até 2020. A fatia de fontes renováveis deve ficar em torno de 83%, mantendo o Brasil como o país de matriz mais limpa do mundo. A geração por meio de usinas eólicas, térmicas, a biomassa e pequenas hidrelétricas vai dobrar. O destaque fica por conta da geração eólica, que passa de 1% para 7%. O Brasil tem regiões onde se concentram ventos acima de uma determinada altitude, não é? E bastante fácil de serem captados, diferentemente de outras regiões que você precisa subir a altitudes muito grandes, não é? No Brasil, nem tanto. Nós estamos falando aí algo em torno de 100 metros, já estamos captando energia eólica de boa qualidade. Mas além de produzir mais, é preciso diminuir os desperdícios. O uso racional da energia, ou seja, usar na hora que seja menos utilizada, racionalizar, distribuir ao longo do dia, ao longo dos períodos chuvosos ou não chuvosos, enfim, o uso mais racional, não é? Usando equipamentos que consomem cada vez menos energia, sistemas de iluminação que consomem muito menos energia, que já estão disponíveis no mercado, não é? São formas de consumir muito menos para produzir o mesmo efeito. Isso é fundamental para nós. Pesquisadores da UFMG desenvolveram um projeto de redução de gasto de energia para edifícios já construídos. A partir da mudança no ar-condicionado e utilização da radiação solar, a economia pode chegar a 59% do consumo de energia elétrica. O que a gente propôs? Primeiro, a substituição do sistema de ar-condicionado, que ele era uma das grandes consumidoras de energia. E a gente colocou um sistema, que é um sistema split, só que um sistema split que a maioria das pessoas conhece, só que é um de alta tecnologia, que permitiria menos intervenções,
Além disso, a gente fez um projeto de dispositivos de proteção solar, que a gente conhece como brises, na fachada, e esses brises fazem duas coisas. Eles não deixam a radiação solar, o sol, entrar dentro do edifício, protegem a fachada, que é uma fachada de vidro, e além disso ele redireciona a luz para o teto. Então os ambientes, além de ficarem menos aquecidos, eles vão ficar mais claros, mais iluminados. Por ficarem mais claros, a gente também fez a nossa terceira intervenção principal, que foi mudar o sistema de iluminação artificial para aproveitar mais essa luz.